Delação do banqueiro Daniel Vorcaro cita pagamento de 30 milhões de reais ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pacote de bondades de 215 bilhões de reais do presidente Lula em ano eleitoral ficará fora da regra de controle de endividamento público. Facção criminosa do Rio de Janeiro, terceiro comando puro, tira as pessoas de casa se elas não fazem o que foi exigido. Elon Musk é o primeiro trilionário do mundo com o início da venda de ações da empresa SpaceX na Bolsa de Valores. Irã e Estados Unidos mais uma vez dão versões contraditórias sobre possível acordo de paz entre os dois países. Comissão Nacional de Energia Nuclear confirma vazamento de material radioativo na zona oeste de São Paulo. Campeonato Mundial de Futebol tem 8 jogadores que já passaram dos 40 anos em busca de um título. E a seleção brasileira faz o último treino para a estreia contra o Marrocos amanhã em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. As chamadas pautas bomba aprovadas no Congresso podem gerar um grande impacto nas contas públicas e risco de pressão fiscal em ano eleitoral. Mas enquanto o governo e o Supremo criticam medidas que aumentam gastos fora do planejamento, o próprio Palácio do Planalto tem ampliado seus gastos em 215 bilhões de reais em programas de forte apelo popular. O avanço das chamadas pautas-bomba no Congresso tem preocupado o governo federal e parte do mercado financeiro. São propostas que podem aumentar despesas públicas ou reduzir a arrecadação, gerando pressão sobre as contas da União. Entre as mudanças em discussão estão mudanças trabalhistas, benefícios setoriais e projetos com impacto bilionário para o Tesouro Nacional. O tema ganhou ainda mais força depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou nas redes sociais que pautas-bomba podem ser inconstitucionais quando criam despesas sem previsão orçamentária ou sem indicar a fonte de recursos. A declaração foi interpretada como um recado direto ao Congresso no momento em que o governo enfrenta dificuldades para cumprir as metas do novo arcabouço fiscal. Mas o debate também expõe uma contradição política. Ao mesmo tempo em que critica medidas aprovadas pelo Legislativo, o próprio governo Lula tem ampliado gastos e programas com forte impacto popular. Nos últimos meses, o Planalto anunciou expansão de benefícios sociais, novas linhas de crédito, ampliação do Minha Casa Minha Vida, reajustes e medidas voltadas ao consumo e à renda das famílias. A oposição afirma que o governo também adota uma estratégia de aumento de gastos em meio ao ambiente pré-eleitoral. O Tribunal de Contas da União já fez alertas recentes sobre a condução fiscal do governo e apontou preocupação com o uso de mecanismos fora do orçamento tradicional, como créditos extraordinários e operações que reduzem a transparência das contas públicas. Segundo o TCU, a repetição desse modelo pode comprometer o planejamento orçamentário e a sustentabilidade fiscal do país. Nos bastidores de Brasília, a disputa entre Congresso e governo também tem componente político. Parlamentares veem nas pautas uma forma de pressionar o Palácio do Planalto e ampliar o custo político do governo em temas econômicos. Já o Executivo tenta evitar o desgaste de medidas impopulares e, ao mesmo tempo, busca manter programas que ajudem a sustentar a popularidade do presidente em meio à disputa eleitoral. A grande pergunta desse momento é: até onde vai a responsabilidade fiscal e onde começa o uso político do orçamento público em ano eleitoral? Enquanto Congresso, governo e STF trocam sinais sobre gastos, responsabilidade fiscal e impactos econômicos, o mercado observa com atenção o avanço das despesas e a capacidade do país de cumprir as metas fiscais. Mais um gasto. O governo federal lançou hoje uma nova linha de crédito voltada a motociclistas de aplicativo. No programa Move, com o dinheiro do BNDES, o financiamento será de 100% do valor do veículo, sem necessidade de pagamento de entrada. A Move Motos Entregadores seguirá a mesma lógica do Move Aplicativos.
lançado no mês passado para ajudar os motoristas de aplicativos e taxistas a financiarem veículos. A iniciativa tem como objetivo facilitar a aquisição de bicicletas e motos elétricas, motonetas, ciclomotores e motos flex, montados ou produzidos no Brasil. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que o ponto central do programa é reconhecer a importância dessa categoria para a sociedade. Mas, além disso, o ministro apontou que essa ajuda vai ajudar no aumento da produtividade, renovação das frotas e também na descarbonização. E o ponto, presidente, central é reconhecer a importância dessas trabalhadoras, desses trabalhadores, o papel que essa linha tem de aumentar o bem-estar, reconhecer o papel desses trabalhadores hoje para a sociedade brasileira, para a economia brasileira. É uma linha que vai levar ao aumento de produtividade, a descarbonização e a renovação da frota de motocicletas e bicicletas elétricas. De acordo com o governo federal, o programa terá garantia do Fundo de Garantia de Operações, o FGO, com um prazo de até 48 meses e ainda com a possibilidade de desconto das montadoras, sendo de 12.000% ao ano para homens e 11.5% para as mulheres. Entre os motomotores que poderão ser financiados estão motos flex de até 160 cilindradas, bicicletas e autopropélidos elétricos de até 1.000 watts e motonetas e ciclomotores elétricos de até 7.500 watts. Cada motorista poderá adquirir um veículo por meio desta nova linha de financiamento. Para participar do programa, os profissionais devem comprovar pelo menos 6 meses de atividade e ter pelo menos 100 corridas realizadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na apresentação do programa. O petista celebrou a presença dos motoristas de aplicativos e defendeu a valorização dos entregadores e motociclistas, pedindo que eles passassem a andar de cabeça erguida. Vocês agora têm que andar de cabeça erguida e você dizer: eu não sou mais invisível, eu estou aqui e eu quero ser enxergado. Vocês precisam. Gritem o quanto vocês puderem gritar, porque se vocês não gritarem, a gente pensa que está tudo certo. Após o cadastro, o trabalhador será informado se atende às condições de participação. Os profissionais que receberem a confirmação poderão procurar a Caixa, o Banco do Brasil ou instituições financeiras habilitadas para análise de crédito e contratação do financiamento. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação contra integrantes do 3º Comando Puro no Complexo de São Carlos. De acordo com as investigações, os criminosos ameaçam e expulsam comerciantes ou moradores de casas e repassam para pessoas ligadas à facção. Houve um intenso tiroteio na chegada das equipes. A ação afetou o funcionamento de 6 escolas e unidades de saúde da região. De acordo com as investigações, os criminosos cometiam crimes de lavagem de dinheiro, extorsão de comerciantes e moradores, expulsão de famílias de suas casas e comércio ilegal de armas de fogo na região. Os integrantes do grupo impunham um clima constante de intimidação para ampliar o controle territorial e econômico, além dos limites da comunidade. De acordo com o inquérito, os imóveis obtidos após a expulsão eram registrados em nome de terceiros e empresas ligadas à organização, o que ajudava a dar aparência de legalidade ao patrimônio acumulado. A investigação também identificou um esquema de lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada. Segundo a polícia, lojas de peças de veículos que movimentaram milhões de reais nos últimos anos eram usadas para ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas. A Polícia Civil afirmou que essa estrutura financeira estava ligada diretamente à cúpula do tráfico no Complexo de São Carlos e servia para fortalecer o patrimônio e as atividades criminosas do grupo. As apurações também indicaram a existência de uma rede voltada para a negociação clandestina de armas de fogo. Os integrantes da organização atuavam na compra, intermediação e fornecimento de armamentos para comunidades dominadas pelo TCP, contribuindo para o fortalecimento do poder bélico da facção. Entre os principais alvos está Anderson Rosa Mendonça, conhecido como Coelho, apontado como chefe do tráfico no São Carlos, mesmo estando preso. Ele foi detido lá em 2011 durante uma mega operação policial. Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais,
e a Justiça também determinou o bloqueio de cerca de 60 milhões de reais, além do sequestro de imóveis e da apreensão de veículos de luxo. O fenômeno El Niño já começou. Está moderado, mas a previsão é que a intensidade aumente, provocando sérios problemas nas cidades. Todo mundo sabia que isso iria acontecer, mas, segundo um levantamento, a grande maioria dos governantes não fez nada de prevenção. 2 em cada 3 cidades brasileiras apresentam baixa ou muito baixa capacidade de se adaptar a eventos climáticos extremos, como enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra. O alerta ganha ainda mais importância com a confirmação do El Niño, fenômeno que pode intensificar chuvas e agravar desastres naturais em diferentes regiões do país. O levantamento divulgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que cerca de 3.600 municípios têm indicadores insuficientes para lidar com inundações, enxurradas e alagamentos. Outras 3.700 cidades apresentam capacidade abaixo do ideal para enfrentar riscos de deslizamentos. Os dados não indicam necessariamente que todos esses municípios estão em áreas de alto risco, mas revelam que muitos deles ainda não possuem estrutura adequada para responder a situações extremas. Entre os fatores analisados estão condições de infraestrutura, planejamento urbano e capacidade de resposta a emergências. Para medir esse grau de preparação, a plataforma utiliza o índice que varia de 0 a 1. Quanto menor a pontuação, menor a capacidade de adaptação da cidade aos impactos das mudanças climáticas. Especialistas alertam que o fortalecimento das políticas de prevenção e a ampliação dos investimentos em infraestrutura serão fundamentais para reduzir os impactos de eventos climáticos cada vez mais frequentes no Brasil. E veja a seguir, delação do banqueiro Daniel Vorcaro cita pagamento de 30 milhões de dólares ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E Elon Musk é o primeiro trilionário do mundo, com o início da venda de ações da empresa SpaceX na Bolsa de Valores. A justiça italiana divulgou os motivos que levaram à anulação do pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli para o Brasil. A decisão da corte, instância máxima do judiciário italiano, apontou imparcialidade do julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal. Zambelli foi condenada pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. No documento divulgado nesta sexta-feira, a Corte italiana afirma que identificou elementos capazes de gerar dúvidas sobre a imparcialidade do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Os magistrados questionam o fato do ministro Alexandre de Moraes ter atuado em diferentes etapas do processo. Segundo a decisão, ele teria acumulado funções como relator do caso, integrante do colegiado julgador e também como parte diretamente afetada pelo crime investigado. Carla Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão dos sistemas do CNJ. De acordo com a investigação, o hacker Walter Delgatti Neto inseriu documentos falsos no sistema da Justiça a pedido da ex-deputada. Entre os arquivos fraudulentos estava um falso mandado de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República afirmou que a ação tinha como objetivo desacreditar o judiciário e criar instabilidade institucional. A decisão da Corte de Cassação anulou o entendimento anterior da Justiça italiana favorável à extradição. Com isso, Zambelli foi solta no fim de maio e agora aguarda o desfecho de outro processo. Existe um segundo pedido de extradição relacionado à condenação por porte ilegal de arma e ameaça com arma de fogo durante as eleições de 2022. O julgamento desse novo caso está marcado para o 1º de julho. A extradição de Carla Zambelli ainda não está definitivamente encerrada. Além do segundo processo em curso na Itália, o governo brasileiro segue acompanhando o caso por meio do Ministério da Justiça e das autoridades diplomáticas. O banqueiro Daniel Vorcaro citou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e integrantes do PT da Bahia em sua segunda proposta de delação premiada. O ex-dono do Banco Master teria transferido dinheiro ao presidente do Senado, que negou a acusação. De acordo com a proposta de delação, o valor teria sido depositado em uma conta no exterior e repassado ao senador Davi Alcolumbre em troca de apoio a uma demanda de interesse do Banco Master.
Segundo o relato, a operação teria sido intermediada por Augusto Lima, o ex-sócio de Daniel Vorcaro. Vorcaro também se dispôs a detalhar a relação do Banco Master com governos do PT na Bahia. Segundo o empresário, a aproximação teria começado lá em 2007, durante o governo de Jacques Wagner, por meio de operações ligadas ao programa Cred Sexta. O ex-bancário citou o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, e afirmou que medidas adotadas pelo governo baiano ampliaram a presença do Master no mercado de crédito consignado do Estado. Um dos pontos citados foi um decreto editado em 2022 que restringiu a portabilidade de determinadas operações financeiras. A Polícia Federal rejeitou a nova proposta de delação apresentada por Daniel Vorcaro. Com isso, pediu que o ex-banqueiro deixe a superintendência da PF e seja transferido para o complexo penitenciário da Papuda. A avaliação dos investigadores é que a superintendência não é o local mais adequado para manter o ex-banqueiro preso por um longo período. Segundo a Polícia Federal, o sistema penitenciário oferece melhores condições de segurança para o empresário. Em nota, a assessoria de Davi Alcolumbre classificou as acusações como falsas e afirmou que o senador nunca recebeu qualquer valor no Brasil ou no exterior. A defesa também informou que vai adotar as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os autores das declarações e cobrar a apresentação das provas citadas. Rui Costa também negou qualquer irregularidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal de transferir o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A PGR ainda analisa o caso, se aceita a proposta de colaboração de Vorcaro. A resposta à manifestação do ministro André Mendonça é considerado um termômetro para as negociações conduzidas pela Procuradoria-Geral da República e também Polícia Federal. A inflação oficial do país fechou o mês de maio em 0,58%. Desacelerou em relação a março, mas foi o índice mais alto do quinto mês dos últimos 5 anos. O que mais subiu foi o preço dos alimentos. O IPCA, medido pelo IBGE, só não ficou pior por causa dos combustíveis, que registraram queda no índice geral. Apesar da baixa, o IPCA acumulado em 12 meses chegou a 4,72%, o que significa que passou o teto de 4,5% estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. O bilionário Elon Musk agora é trilionário. O primeiro do mundo, depois que colocou as ações da empresa aeroespacial SpaceX para serem negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. E o sul-africano, que se naturalizou canadense e também norte-americano, sonha em voar mais alto. A SpaceX, a empresa fundada por Elon Musk, estreou em Wall Street nesta sexta-feira após a maior oferta pública inicial da história, com a promessa de seu fundador de levar a humanidade a Marte. Essa histórica oferta pública inicial, por meio da qual a empresa pretende arrecadar mais de 75 bilhões de dólares, cerca de 386 bilhões de reais, fez com que Musk se tornasse a primeira pessoa no mundo a alcançar uma fortuna de 1 trilhão de dólares, mais de 5 trilhões de reais. Queremos poder levar qualquer pessoa que queira ir à Lua, qualquer um que queira ir a Marte ou a qualquer lugar do Sistema Solar. E talvez além do Sistema Solar. Queremos poder levar você até lá, não apenas alguns astronautas. Quero dizer a você, a quem quer que esteja assistindo a isto, a SpaceX quer poder levar você à Lua, levar você a Marte e, por fim, além disso. O grupo Starbase, sediado no Texas, principal unidade da SpaceX dedicada ao desenvolvimento, tem a possibilidade de emitir mais ações do que o planejado, dependendo da demanda, o que poderia gerar até 86 bilhões de dólares, aproximadamente 442 bilhões de reais. Musk controla aproximadamente 42% do capital da SpaceX, que tem uma capitalização de mercado de 1 trilhão e 765 bilhões de dólares, o que a torna uma das 10 maiores empresas do mundo. Falcon 9 rocket as NASA turns to the private sector to resupply the International Space Station. O mercado financeiro no Brasil terminou a semana influenciado por um mix de notícias bem diferentes uma das outras. Além do índice de inflação e da nova condição de trilionário de Elon Musk,
os operadores continuaram atentos à centésima possibilidade de um acordo de paz entre o Irã e os Estados Unidos. O dólar caiu 0,77% e terminou o dia cotado em R$ 5,06. Na Bolsa de Valores de São Paulo, a baixa foi de 0,21% e, mais uma vez, ultrapassou a barreira dos 171.133 pontos. O emprego entre pessoas com mais de 60 anos cresceu 53% nos últimos 10 anos, um ritmo mais avançado do que das outras faixas etárias. Mas, ao mesmo tempo, a renda dessa população diminuiu e a informalidade continua em alta entre eles. O número de pessoas com 60 anos ou mais no mercado de trabalho brasileiro cresceu em ritmo superior ao do próprio envelhecimento da população nos últimos 10 anos. Levantamentos baseados em dados do IBGE mostram que a ocupação entre os idosos alcançou, enquanto o total de brasileiros nessa faixa etária aumentou 37%. Ao final de 2025, cerca de 1 em cada 4 idosos estava trabalhando, o maior percentual da última década. O movimento reflete mudanças demográficas e econômicas no país. O Brasil já tem mais de 35 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e caminha para se tornar uma sociedade cada vez mais envelhecida. Especialistas destacam que o aumento da participação desse público no mercado também está relacionado à maior expectativa de vida e à capacidade de muitos idosos permanecerem ativos por mais tempo. Por outro lado, o crescimento das vagas não veio acompanhado de melhores condições de trabalho. Mais da metade dos trabalhadores idosos atuam na informalidade, índice de 53% acima da média nacional. Isso significa que milhares de pessoas exercem atividades sem carteira assinada, sem garantias trabalhistas e com menor proteção social. O estudo aponta ainda que a renda desse grupo diminuiu nos últimos anos. Entre 2016 e 2025, o rendimento médio dos trabalhadores 60 a mais teve queda de 4,2%, já descontada a inflação. No mesmo período, a renda média dos brasileiros cresceu 12,5%. Para especialistas, esse cenário indica que muitos idosos continuam trabalhando não por opção, mas para complementar a aposentadoria e manter o orçamento familiar. Pesquisadores também apontam que a reforma da Previdência de 2019 pode ter contribuído para o aumento da presença dos idosos no mercado de trabalho, ao elevar as exigências para a própria aposentadoria. Diante do avanço do envelhecimento populacional, especialistas defendem a criação de políticas públicas que ampliem as oportunidades de emprego, reduzam a informalidade e garantam melhores condições de trabalho para essa parcela cada vez mais representativa da população brasileira. E a seguir, Comissão Nacional de Energia Nuclear confirma vazamento de material radioativo na zona oeste de São Paulo. Irã e Estados Unidos, mais uma vez, dão versões contraditórias sobre possível acordo de paz entre os dois países. Um novo tipo de acordo vem ganhando espaço entre os casais. É o contrato de namoro. Na teoria, ele se parece com a união estável, mas existe uma diferença entre eles. A grande novidade nos relacionamentos é o contrato de namorados. Esse tipo de acordo é um documento que funciona como se fosse união estável. Apesar de serem parecidos, existe uma diferença, que é sobre a intenção do casal de constituir família. O contrato de namoro é um documento legal usado para formalizar que um casal mantém um relacionamento afetivo, mas sem a intenção atual de constituir família. O objetivo principal é proteger o patrimônio individual de cada parte, evitando que a relação seja confundida com uma união estável e haja divisão de bens. Devido à evolução da sociedade, com enfoque nas relações interpessoais, o ordenamento jurídico vem tendo que se adequar às novas realidades. Hoje, casais modernos buscam manobras para blindar os seus patrimônios e afastar a confusão patrimonial. Há também casais de namorados que, por uma escolha destes, passam a coabitar. No entanto, buscam uma forma de não configurar uma união estável, já que entre estes existe apenas um namoro. Por tal motivo, diante da necessidade de uma nova sociedade, surge o contrato de namoro.
Esses tipos de contratos vêm crescendo a cada ano, principalmente por divorciados e viúvos que voltam a se relacionar após os 50 anos. Em 2016, apenas 26 contratos de namoro foram registrados. Já em 2025, foram 241 contratos, o maior número registrado desde que a modalidade começou a ser contabilizada pelo Colégio Notarial do Brasil. Isso acontece não por desconfiança, mas sim porque os casais passaram a falar de dinheiro mais cedo na relação. Para quem volta a se relacionar após uma separação ou viuvez, a realidade costuma ser diferente daquela vivida no primeiro casamento. Imóveis, investimentos, empresas e filhos de uniões anteriores passam a fazer parte do novo relacionamento, aumentando as preocupações relacionadas à herança, sucessão e patrimônio. Essa preocupação também aparece entre pessoas que já enfrentaram disputas patrimoniais decorrentes de divórcios ou inventários. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares confirmou que houve um vazamento de material radioativo no Centro de Radiofarmácia da instituição. 2 trabalhadores estavam envolvidos no incidente, mas exames realizados posteriormente descartaram qualquer contaminação interna. Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o episódio envolveu a presença de traços de tecnésio 99 durante a retirada de sensores biológicos de uma autoclave, que é um equipamento utilizado na produção de radiofármacos. Não houve uma contaminação de servidores, mas a roupa de um técnico do Centro de Radiofarmácia foi contaminada durante a rotina de produção de geradores do material radioativo. Segundo o comunicado, a contaminação ficou restrita à área controlada do Centro de Radiofarmácia do Instituto, sem registro de propagação para outras dependências da unidade ou para áreas externas. O tecnésio 99 é um material radioativo amplamente utilizado em exames de medicina nuclear e o IPEM é um dos principais produtores desse tipo de material no país. A versão mais usada é o tecnésio 99M, empregado em exames de imagem para ajudar no diagnóstico de doenças cardíacas, ósseas, renais e de outros problemas de saúde. Uma das principais características desse material é que a radioatividade diminui rapidamente com o passar das horas. Isso reduz o tempo de exposição à radiação, mas o risco também depende da quantidade envolvida e das condições de contato com a substância. Por isso, a avaliação de segurança leva em conta fatores como o volume do material, a proximidade das pessoas expostas e o tempo de contato. O acidente ocorreu no dia 29 de maio, mas só veio a público após uma denúncia feita por um sindicato. Segundo a comissão, o próprio Instituto registrou oficialmente a ocorrência e encaminhou um relatório à Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, responsável pela apuração do caso. O Irã confirmou que um acordo para encerrar conflito com os Estados Unidos nunca esteve tão próximo. Apesar do otimismo, Teherã tem deixado claro que não vai dividir seu estoque de urânio enriquecido e nem abrir mão do controle do Estreito de Hormuz. Depois da mídia estatal iraniana negar a fala de Donald Trump de que o acordo estava prestes a ser assinado, o governo iraniano anunciou que o entendimento com os Estados Unidos nunca esteve tão próximo e que as negociações já resultaram em um texto final que está sendo analisado pelos 2 países. A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que classificou o momento como o mais avançado desde o início das conversas. O acordo em discussão prevê a manutenção do cessar-fogo, garantias para a segurança da navegação no Estreito de Hormuz e a criação de um mecanismo de acompanhamento internacional para evitar novas agressões. O texto também abre caminho para discussões mais amplas sobre sanções econômicas e sobre o futuro das operações militares americanas. Apesar do otimismo demonstrado, os Estados Unidos e o Irã continuam apresentando versões diferentes sobre o entendimento do acordo. Enquanto o governo iraniano trata o documento como a base de um acordo de paz definitivo, a Casa Branca descreve o texto como um acordo interino, destinado a criar condições para negociações mais complexas no futuro. Além disso, o principal ponto de divergência segue sendo o programa nuclear iraniano. Teherã afirmou que não negociará restrições adicionais às suas atividades nucleares, sem que o acordo interino seja implementado e sem que haja medidas concretas de alívio das sanções econômicas.
As autoridades iranianas também rejeitaram a possibilidade de transferir para outro país os estoques de urânio enriquecido. O governo iraniano deixou claro que a única alternativa aceitável seria diluir o material em território nacional, sob supervisão técnica e dentro dos termos que serão definidos em um eventual acordo. A questão é considerada uma das mais delicadas das negociações, já que Washington prefere um controle mais rígido sobre a capacidade nuclear iraniana. O objetivo é evitar que o programa nuclear possa ser utilizado para finalidades militares no futuro. Mesmo com as divergências, o tom das declarações mudou consideravelmente nos últimos dias. O próprio presidente Donald Trump declarou recentemente que as negociações estão em um estágio decisivo e que ainda acredita na possibilidade de um acordo histórico. Agora, diplomatas dos dois países trabalham para transformar os entendimentos preliminares em um documento formalmente aceito por ambas as partes. O presidente Donald Trump vai completar 80 anos de idade no próximo domingo e no aniversário ele já fez a sua encomenda. E não é um bolo, é luta em um ringue montado na Casa Branca. A Casa Branca organizou nesta quinta-feira uma visita para a imprensa ao enorme ringue de luta conhecido como The Claw, que vai receber uma luta do Ultimate Fighting Championship, no 80º aniversário do presidente Donald Trump. Os jornalistas tiveram acesso pela primeira vez à estrutura de 28 metros de altura, que se tornou mais alta do que a própria Casa Branca. No centro está o chamado octógono, a área onde 14 lutadores do UFC vão se enfrentar diante de Trump, em um evento sem precedentes na noite do próximo domingo. Muitos não sabem que em Paris, a Torre Eiffel, em 1889, quando foi construída, era para ser desmontada imediatamente depois da Feira Mundial. E então eles disseram, sabe, a gente até gosta dela, vamos deixar por mais um tempinho. E depois disseram, vamos deixar mais e mais e mais. Pois bem, nunca derrubaram a torre. E você sabe, estamos construindo algo em frente à Casa Branca que é bastante atraente para muita gente. Vai receber a grande luta do UFC no dia 14 de junho. E eu estou olhando para aquilo e pensando que talvez nunca, jamais a gente desmonte aquilo. A luta do UFC ocorre no Dia da Bandeira nos Estados Unidos e também na mesma data em que Trump comemora 80 anos. O magnata é o presidente mais velho a ocupar a Casa Branca. O número de pessoas forçadas a abandonar o lar por guerras e perseguições atingiu o menor índice dos últimos 10 anos. E segundo o órgão de refugiados da ONU, a maioria voltou à terra de origem. O levantamento apontou ainda que, neste quesito, o Brasil exerce uma liderança fundamental na América Latina. De acordo com o principal relatório anual da agência Tendências Globais, a queda se deve ao aumento no retorno de refugiados e deslocados internos a países em situação precária, como Afeganistão e Síria, chegando a mais de 14 milhões de pessoas. Trata-se do segundo maior volume de retornados em 60 anos. Foram milhões de pessoas que escaparam da violência e da perseguição ao cruzar fronteiras internacionais. De cada 10 refugiados, 7 vivem em deslocamento prolongado. Um refugiado é alguém que foi forçado a fugir do seu país devido à perseguição, à guerra ou violência. Já os deslocados internos são aqueles que tiveram de fugir de suas casas por causa de violência, violação de direitos humanos ou catástrofes e se abrigar em outros locais dentro do próprio país. Para os que retornaram para suas residências após o fim do conflito, a maioria voltou sem a segurança e acesso a serviços básicos. Os venezuelanos são a maior população deslocada do mundo, com a maioria acolhida na América Latina e no Caribe. No entanto, os retornos ao país aumentaram nos últimos anos, mesmo com a crise política e forte segurança alimentar. Ao mesmo tempo, a região das Américas se destaca por sua liderança na promoção de solidariedade e soluções, demonstrando que inclusão e compartilhamento de responsabilidades geram resultados concretos. O relatório também apontou que o Brasil, os pedidos de asilo aumentaram nos últimos anos. Ao mesmo tempo, avançou com políticas robustas
e garante acesso à permanência legal, ao emprego, a serviços essenciais e a oportunidades de inclusão. O país possui uma legislação vanguardista que concede documentação e acesso aos serviços públicos do país, garantindo às pessoas em busca de proteção internacional o direito à saúde, educação e trabalho. O relatório vai ao encontro de 75º aniversário da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados. O plano do Acnur para os próximos 10 anos é intensificar os esforços para preservar o asilo e a proteção, que continuam sendo mais cruciais do que nunca. E veja a seguir, Campeonato Mundial de Futebol tem 8 jogadores que já passaram dos 40 anos e continuam em busca do título. E a seleção brasileira faz o último treino para a estreia contra o Marrocos amanhã, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A seleção brasileira está pronta para a estreia na Copa. Amanhã vai enfrentar o Marrocos em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Hoje, no último dia de treinos, o ritmo foi de um pouco de descontração. O último treino da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos no sábado. Os convocados pelo treinador Carlo Ancelotti foram a campo nesta sexta-feira no Columbia Park, em Nova Jersey, em um clima descontraído. Para evitar qualquer tensão, os atletas incluíram na rotina em solo americano momentos de lazer. No The Ridge Hotel, a Confederação Brasileira de Futebol montou uma sala com simulador de Fórmula 1, videogames e um totó, por exemplo. Segundo uma fonte da CBF, o meia Casimiro é um dos melhores no Counter-Strike, jogo online de tiro e estratégia. Outros atletas optam por sessões de fisioterapia em seu tempo livre, concentrados à tarde e à noite, depois de treinar durante a manhã. Por ordem do treinador italiano, os jogadores não podem receber visitas de familiares e amigos durante a concentração, exceto nos dias de folga. Os atletas podem sair do hotel, mas devem voltar no horário definido pela comissão técnica. Uma dinâmica que o tetracampeãozinho disse ser muito parecida com a rotina vivida pela equipe que venceu a Copa em 1994, também nos Estados Unidos. Em entrevista à AFP, outro ex-jogador, o agora comentarista Djalminha, afirmou que não vê favoritismo brasileiro no torneio. Famoso pelos dribles, ele destacou que Ancelotti foi bom para o Brasil, mas teve pouco tempo de trabalho e ainda nos falta um conjunto. Completando que, na sua visão, o Brasil seria a 5ª seleção mais forte no Mundial, com França, Espanha, Argentina e talvez Portugal na frente. O técnico da seleção, Carlo Ancelotti, está buscando um título inédito na carreira dele. O treinador italiano tem muita história para contar e, desta vez, espera um final feliz no último capítulo do torneio. Após fazer história nos principais clubes europeus em que trabalhou, Carlo Ancelotti vai começar nesse sábado a sua primeira aventura como técnico em uma Copa do Mundo. O aclamado treinador italiano espera levar a seleção brasileira ao sonhado Hexa, tendo como primeiro obstáculo o Marrocos, neste sábado, em East Rutherford, no estado de Nova Jersey. Carleto é o único treinador a vencer 5 Ligas dos Campeões e os 5 principais campeonatos nacionais da Europa: Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha, nesta ordem. Com esse currículo invejável, assumiu há um ano o comando da seleção brasileira, pressionada por não levantar o maior troféu do futebol desde 2002. Ancelotti classificou a seleção para a primeira Copa do Mundo sediada em 3 países, mas terminou as eliminatórias sul-americanas em 5º lugar, o pior desempenho da equipe no atual formato de qualificação, que começou para a Copa da França de 1998. Como meio-campista, o treinador disputou 2 Copas do Mundo com a Itália. Em 1986 caiu nas oitavas de final e em 1990 ficou em 3º lugar, em casa. Também foi o auxiliar técnico de Arrigo Sacchi em 1994, quando a Azurra perdeu a final nos pênaltis para o Brasil nos Estados Unidos. Em sua 4ª Copa, vai tentar acabar com uma escrita, já que o Brasil não conquista um título desde a Copa América de 2019. O primeiro objetivo é vencer os marroquinos, semifinalistas na última Copa em 2022 no Catar, para quem sabe voltar ao mesmo estádio, perto de Nova York, onde vai ser disputada a final da maior Copa de todos os tempos, com 48 seleções e 104 jogos.
Capacidade e estrela certamente não faltam para Carlo Ancelotti. Os torcedores brasileiros estão com um problema para acompanhar a seleção brasileira no Campeonato Mundial de Futebol. São os preços. O sonho para muitos está saindo caro. O maior aeroporto do país já está em clima de Copa. O juiz ainda nem apitou o início da partida, mas para os turistas brasileiros, o Mundial já começou. E a primeira disputa é para chegar aos países do Mundial. A estimativa é que 70 mil pessoas viajem para a América do Norte para assistir a Copa do Mundo de perto. E na mala, a esperança de ver o Brasil hexacampeão. Mas para realizar esse sonho, o custo pode chegar até R$40 mil em média. Uma plataforma de economia dos Estados Unidos que atende clientes brasileiros fez um levantamento dos custos, incluindo roteiro de 7 dias, passagem, hospedagem, alimentação e outros custos. Os Estados Unidos, o preço vai de 8 mil e 11 mil no perfil econômico, de 15 mil a 22 mil em padrão intermediário e a partir de 25 mil em viagens de luxo. O México vai entre 7 mil a 9 mil no perfil econômico e de 12 mil a 16 mil em padrão intermediário. O Canadá vai entre 10 mil e 13 mil no perfil econômico e de 16 mil a 22 mil em viagens intermediárias e acima de 40 mil no padrão de luxo. O levantamento também aponta que a maioria dos brasileiros prefere viajar sozinho e usar o transporte público e aplicativos de mobilidade. A expectativa, como o Brasil é o país do futebol, com bons jogadores, Neymar foi chamado, eu gostei que Neymar tem muita habilidade, acho que ele pode fazer algo diferente. Então, eu ainda tenho esperança, mas eu estou mais ou menos de expectativa. Mas eu ainda acredito que o Brasil possa ganhar o Hexa. Ter dinheiro e embarcar para a América do Norte ainda não são a garantia de que o brasileiro vai assistir à Copa. Chegando nos Estados Unidos, ainda existe o risco de não poder entrar no país e ter que voltar para trás. Isso por causa da rigorosa política de imigração do governo Trump. Nem os jogadores das seleções e os árbitros escapam dessa fiscalização. E os próprios jogadores da seleção do Senegal são um exemplo disso. Eles foram submetidos a uma revista de segurança ainda na pista do aeroporto, ao desembarcarem para a Copa do Mundo. E até os sapatos dos integrantes foram checados. Dias antes, um dos árbitros mais importantes da África teria sido impedido de entrar no país, apesar de possuir visto válido. Mas a boa notícia é que para quem tem um ingresso, o programa FIFA Pass, que tem parceria dos Estados Unidos com a FIFA, prioriza agendamentos consulares. Brasileiros com visto americano ou passaporte europeu entram no México sem problemas também. Caso contrário, é preciso uma autorização eletrônica, que é aprovada em até 72 horas. E depois de passar por essa fase, o resto é com a seleção brasileira. E que vem o Hexa. Outra curiosidade são os chamados experientes. Desta vez, nada menos do que 8 jogadores com mais de 40 anos estarão nos gramados do México, Canadá ou Estados Unidos. Entre eles, Cristiano Ronaldo, que vai disputar a 6ª Copa da carreira. A Copa do Mundo de 2026 será um exemplo de longevidade. Ao todo, 8 jogadores com 40 anos ou mais disputarão o torneio. E não é apenas a experiência que levará esses jogadores ao maior palco do futebol mundial. Muitos ainda atuam em alto nível, tanto nos clubes quanto nas seleções. O primeiro da lista é Cristiano Ronaldo. O atacante, aos 41 anos, vai para a sua 6ª Copa do Mundo, tornando-se um recordista histórico. Ainda decisivo pelo seu clube, o Al Nassr da Arábia Saudita, o português busca o seu primeiro título mundial. O goleiro Manuel Neuer também aparece na lista com 40 anos, mesmo sendo uma convocação considerada surpresa no time da Alemanha. O campeão do mundo em 2014 segue para sua 6ª Copa do Mundo. Também com 40 anos de idade está Luka Modric, vice-campeão em 2018 e 3º colocado em 2022 com a Croácia. O camisa 10 pode estar disputando a sua última Copa do Mundo. Remanescente da primeira participação da Bósnia em Copas do Mundo, Edin Dzeko aparece na lista. O atacante de 41 anos já não vive o seu auge na carreira, mas segue como uma figura importante para a seleção e para o futebol bósnio. Outro goleiro da lista é Fernando Muslera. Grande nome do Uruguai, Muslera chega aos 39 anos, mas integra o grupo dos quarentões um dia depois da estreia da seleção celeste no Mundial. Guilherme Ochoa é o símbolo do México em Copas do Mundo.
O goleiro, que completará 41 anos na última semana da competição em julho, estava fora do radar da seleção mexicana, mas ganhou a vaga após a lesão de Luiz Malagón. O goleiro da Escócia é o jogador mais velho inscrito na Copa do Mundo, com 43 anos completos, e fará 44 em dezembro. Considerado titular da posição, o atleta deve ser rival do Brasil na terceira rodada da fase de grupos. Mais um goleiro no grupo dos quarentões é o Josimar Dias, de Cabo Verde, o Vozinha, que completou 40 anos no dia 3 de junho e vai disputar a sua primeira Copa do Mundo. O jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo foi o goleiro egípcio Essam El Haddari, que entrou em campo aos 45 anos e 161 dias de idade em partida contra a Arábia Saudita na Copa de 2018. Já o jogador mais velho a ser campeão é o goleiro italiano Dino Zoffi, campeão de 1982 na Espanha, quando tinha 40 anos de idade. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau!